Imagina você estar vivendo a sua vida tranquilo, do jeito que você sempre queria, aí do nada vem um vírus e tira a sua visão e a visão da humanidade inteira. E esse enredo é o enredo da série Si. A série Si, que tem 3 temporadas fechadinhas, bonitinho, e o ator principal dessa série é o Jason Momoa, que faz o papel de Baba Voss, que esse é um dos melhores protagonistas de todas as séries, assim. Então nesse vídeo, galera, eu vou fazer um resumão da série Si, falar os pontos bacanas que tem nessa série, que são mais pontos bacanas do que pontos ruins, porque pontos ruins são só 2, mas daqui a pouco eu falo pra vocês. E também vai ser um resumo sem spoiler. Se vocês querem uma versão com spoiler, deixa aí no comentário e deixa o like também. Agora voltando pro enredo, galera, que eu falei no começo do vídeo pra vocês, a humanidade tava tranquila, como a gente tá tranquila agora no século 21. E o começo dessa história na série também se passa no século 21. A humanidade tava tranquila, como eu falei pra vocês, começou várias guerras e no meio dessa guerra surge um vírus que afetou o planeta inteiro, a humanidade inteira. E nessa humanidade inteira, alguns foi perdendo a visão ao longo dos anos e alguns perdeu a visão total pelo vírus logo em seguida. Então se passou mais de 600 anos a humanidade. Então nessa da humanidade toda ficar cega, passar mais de 600 anos, vários séculos, a humanidade teve que se adaptar mesmo sem visão. E isso a série mostra muito bem, galera. Você vê nessa passada de tempo como a humanidade se adaptou. Você pensa assim, caramba, a série tem luta, beleza, mas como que os cegos vão lutar? A série mostra isso, galera, o jeito que ele luta, principalmente o Jason Momoa, o Baba Voss, o jeito que ele se movimenta para poder escutar o inimigo e matar o inimigo. E até parece, galera, que os cegos lutam melhor do que uma pessoa que enxerga. Outra coisa que o povo se perguntou muito nessa série, até um colega meu, peraí, eles são cegos, como eles se locomovem no mundo? Como eles sabem para onde tá indo? Como eles sabem que ele tem que ir do ponto A para o ponto B sem ir para o ponto C? Então como eles sabem para eles não se confundir e ir para o ponto errado? Galera, é 600 anos de adaptação. Então nessa que a humanidade toda ficou cega, galera, a humanidade toda teve que se ajudar e se adaptar junto. Porque no nosso mundo aqui que a gente conhece, é basicamente a humanidade toda, 99% da humanidade enxerga. Então nessa da nossa realidade, galera, como são literalmente a minoria que tem uma deficiência visual, o mundo é adaptado para pessoas que enxergam. Então os cegos têm meio que uma complicação, tem que usar aquelas varetinhas para arrastar no chão. Tem poucos lugares que é adaptado para essas pessoas. Então na nossa realidade, no nosso presente, é difícil realmente uma pessoa cega se adaptar ao nosso mundo, é difícil mesmo. Já na série, galera, como o mundo é virado para os cegos, então todos são do mesmo jeito, então todos têm que fazer para todos. É que nem um exemplo para vocês sem dar spoiler, é que nem chega um clã para poder fazer um acordo com outro clã. Como eles sabem que é o clã certo sem enxergar? Basicamente pela bandeira. Mas espera aí, Camberlake, como eles vão saber pela bandeira se eles não enxergam? Cada bandeira de cada clã faz um barulho diferente, de um tipo diferente. Então assim que você balançar a bandeira, eles vão saber de qual clã você é. Então isso é interessante, adaptar pelo som. Eles também não têm a escrita comum como a gente, escrever com caneta, papel, não tem isso. Eles pegam cordas e amarram umas bolinhas, como fosse o braille que a gente conhece, né? Então umas bolinhas que eles dão nó, vários nós assim, que eles vão lá, vai puxando o nó e vai lendo, sentindo o nó ali e vai saber o que está escrito. Então, você vê a adaptação de 600 anos, o que eles fizeram com o planeta. Literalmente é um planeta de cegos. Já uma pessoa com visão, seria difícil viver com cegos. Agora entrando na parte da visão, sim, galera, nessa série tem pessoas que enxergam, principalmente os filhos do Baba Voss, que sei que vocês estão vendo. Os gêmeos, eles enxergam. Então, esses gêmeos do Baba Voss que ele cuida, os gêmeos foram
são obrigados a esconder a visão deles, porque aí entra o pulo do gato. Como se passou 600 anos sem visão o mundo, as pessoas que sobraram, que enxergam por uma raridade ou por uma linhagem que não sofreu pelo vírus, e nessas pessoas que enxergam é considerada heresia. Quem enxerga é amaldiçoado, é bruxa, é errado você enxergar nesse mundo. Então o certo é você ser cego, não o que enxerga. Então você vê a escala trocando nessa série. Então a minoria dessa série são as pessoas que enxerga. Você já entende o que vai acontecer na série, fuga, as pessoas que enxergam se esconder dos cegos. Então acontece muito isso na série, e isso é interessante, galera, muito interessante mesmo. Agora voltando pro ponto de batalhas, de combate, cenas de ação na série, galera, gente, cada cena de ação que tem nessa série te tira o fôlego. É ação o tempo todo, é reviravolta o tempo todo, principalmente o Jason Momoa quando ele vai pra ação, galera, porque o personagem do Jason Momoa é maravilhoso na história, na narrativa, o personagem é muito legal, bem descontraído mesmo, luta bem pra caramba. Então o Jason Momoa mandou muito bem nesse personagem, galera. Todas as cenas de ação, incluindo o Baba Voz ou outros personagens, é legal, porque você vê o jeito deles cego, você imagina como que eles vão lutar sendo cego. Aí você vê o esquema que eles fazem, eles meio que dão um batuque no chão, aí você escuta o inimigo vindo, eles vai e corta o inimigo. O Baba Voz mesmo, pra ele não perder a espada e nem perder onde tá o inimigo, ele pega, atrai o inimigo, agarra o inimigo e rodeia a cabeça do inimigo para poder cortar a garganta dele e eliminar o inimigo. Então você vê cada estratégia de cada cego, e isso é muito legal. Aí uma zoeira que a série deixa também, que eu também não vou dar spoiler, mas vou só dar um exemplo aqui para vocês, é que parece, e a série deixou de propósito isso, que os cegos lutam melhor do que uma pessoa que enxerga. E a série dá um exemplo muito bom disso, que às vezes a visão ela te engana, ela te atrapalha a visão. Então, como os cegos teve que se adaptar com som, com toque, com pressentimento, basicamente eles não ficaram dependentes da visão. Então nessa eles acabaram lutando melhor e se tornando melhor também. Agora indo para os dois pontos que eu não gostei dessa série, que são só dois pontos ruins que tem nessa série, porque o resto é tudo maravilhoso. O primeiro ponto ruim que eu reclamo para vocês, galera, que eu falei no começo do vídeo para vocês, são 3 temporadas fechadinhas. Sim, são 3 temporadas fechadinhas. Só que, galera, essa série merecia ter no mínimo 4, 5, 6 temporadas tranquilamente. Porque são 3 temporadas fechadinha, beleza, a história bem moldada, ação bacana, tudo fechado, nenhuma ponta solta, beleza. Só que como o universo é tão bacana de cegos ali, como eles se adaptam, vários clãs, várias reviravoltas, vários personagens interessantes, devia ter segurado mais, pelo menos para 4 temporadas, 5 temporadas, dava para estender tranquilamente, mas não, acabou encerrando rápido. Pode ser, se tivesse enrolado para 4, 5 temporadas, teria ficado ruim. Então, se for pra parar pra pensar, galera, é até melhor ter encerrado em 3 mesmo. O segundo ponto ruim, galera, já é mais a minha opinião, porque o primeiro ponto que é ruim que eu falei pra vocês é uma opinião pública, que muita gente já falou isso, que é a questão política da série, porque chega lá na segunda temporada, mais ou menos no finalzinho da temporada ali, no comecinho da terceira, tem uma trama um pouco política, uma trama de reino, de trono, essas coisas assim mais ou menos. Então é uma traminha um pouco chata, que dá uma enroladinha ali, mas graças a Deus depois volta a ação e a série continua maravilhosa até o final. Então é só essas partezinhas políticas que não precisava, que tinha muito isso em Game of Thrones. Game of Thrones era toda temporada aquela encheção de linguiça política. Pelo menos nessa série teve só um pouquinho, mas esse pouquinho não é legal. Mas não é uma coisa que vai atrapalhar completamente, é só uma coisa chatinha. É importante, mas é chatinha. Resumindo pra vocês, galera, a série Si, ela é maravilhosa, tem bons personagens, tem uma história maravilhosa, tem um universo rico que podia ser mais estendido. Tudo ali é maravilhoso, tudo que é construído é legal, os personagens são cativantes, você quer ver eles em tela, você se preocupa com eles, você chora por eles, então tudo ali é bacana, vale a pena assistir esses personagens. Então, galera, eu dou tranquilamente 9,5 pra série Si. Eu não dou 10 fechado, galera, porque faltou mais temporada. Mas era isso que eu queria falar sobre a série Si, e eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se inscreva no canal, deixe o seu like e até o próximo dia, gente. Fui!